Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 2 de julho, começo do segundo semestre do ano, gente, que está voando, né? O aninho está passando rápido. Meu nome é Mila Rocha, sou analista de inteligência aqui na Apex Brasil e estou hoje muito bem acompanhada aqui do Rodrigo Vutke e da Sandra Rebouças, também analistas de inteligência, para falar aqui sobre as oportunidades nos Estados Unidos. E hoje nós temos também duas participações muito especiais aqui conosco. O nosso amigo Emanuel Figueira, que é o gerente do nosso escritório no EA, a gente chama de EA, né, o escritório da Apex em São Francisco, e também do Vitor Andrade, que é da área internacional da Fênix Móveis Especiais. E os dois também vão trazer muitas informações, compartilhar um pouco da experiência deles no mercado americano, né? São experiências importantíssimas que a gente traz aqui para vocês, compartilha com vocês. Primeiro, desculpas pelo horário, a gente atrasou um pouquinho, e desculpas pela voz. Aqui em Brasília o tempo está muito seco, muito frio, a gente acaba tendo alguns probleminhas aí, né? Minha voz está meio esquisita, mas acho que está dando para vocês me ouvirem. Bom, e antes também de começar, a gente quer agradecer a presença de vocês, a audiência de vocês nesse webinar, que, se eu não me engano, é o 4º do ano, né? Agora eu esqueci a conta, mas é o 4º do ano. Então, muito obrigada pela presença de vocês, pela audiência de vocês, e a gente espera que esse webinar traga aí muita informação, muitas ideias para os negócios de vocês, para a estratégia de internacionalização de vocês, né? Bom, hoje a gente vai apresentar 2 painéis de inteligência daqui da Apex Brasil, né? São painéis interativos, painéis gratuitos, e que vocês podem utilizar para identificar as oportunidades comerciais nos Estados Unidos. Chama Mapa de Oportunidades, e o outro painel de inteligência que chama Painel de Comércio, tá? O que é o bacana que vocês vão ver aqui? São mapas, que são ferramentas que vocês vão conseguir usar vários filtros e tirar várias informações. Por isso que a gente trouxe os analistas responsáveis aqui por esses painéis, para explicar para vocês em detalhes como utilizar, né? E a gente tem esse mapa de oportunidades, na verdade, também global, para quase todos os países do mundo. São, se eu não me engano, quase 200 países, né, Vutke? 175. 175 países, e em específico Estados Unidos e China, porque nesses 2 países a gente traz no detalhe, desagregado por estado, no caso dos Estados Unidos, e por província, no caso da China, né? E hoje nós vamos ver especificamente dos Estados Unidos. Eu quero aproveitar que eu estou aqui com vocês, que a nossa audiência tem interesse no mercado americano, porque no dia 18 passado nós lançamos um estudo muito bacana que chama Mapa Bilateral de comércio e investimentos Brasil e Estados Unidos. Nós lançamos, inclusive, em parceria com a Anshan, né? Lançamos, inclusive, lá na sede deles, na Anshan, em São Paulo, e é um estudo que também já está disponível, né? Eu vou pedir até para o Nicolas colocar para mim, Nicolas, a primeira tela aí, com o QR Code desse mapa bilateral, para que vocês possam baixar. E já jogo aqui no chat o link também, para quem estiver no computador, já acessa pelo link, se não, usa o celular e vai pelo QR Code e acessa esse mapa bilateral, tá? Ele é novinho, ele tem dados muito detalhados de comércio entre os 2 países, investimento entre os 2 países, e tem uma seção que também fala de oportunidades no mercado americano, que é extraída exatamente do nosso mapa de oportunidades que a gente vai ver hoje. Mas, se vocês quiserem ter acesso a esse estudo, recomendo vocês baixarem, fazerem ótimo proveito dele, tá? Então, sem mais delongas, sim, gente, só mais um recado, nós temos uma sessão ali no Zoom que chama Q&A, né, Q&A, que é onde a gente recebe ali as dúvidas de vocês. Então, conforme for acontecendo aqui o nosso webinar, se vocês estiverem tendo dúvida, vão colocando ali, que eu fico ali monitorando as perguntas, e ou faço na hora, ou deixo ali para o final, na hora das perguntas, mas podem ir colocando ali, que a gente vai resolvendo para vocês. E também sempre falo, se não na área do evento, na hora do evento, depois a gente recebe também e responde para vocês, tá? Que nós temos o contato de todos vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá, Vutke, trabalhar, botar a mão na massa. Mostre aí para nós esse mapa maravilhoso, e mostre aí tudo que a gente pode, que os empresários podem, nossos amigos aqui podem utilizar, como utilizar, que filtros eles podem usar. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado, Mila. Bom, é sempre um prazer estar aqui apresentando as ferramentas de inteligência que nós desenvolvemos. Hoje, então, o nosso foco aqui é falar sobre o mercado americano, então eu vou trazer especificamente o mapa de oportunidades dos Estados Unidos. Então,
mostrando a minha tela, né, partindo aqui da página principal da Apex Brasil, apexbrasil.com.br, né, se a gente clicar aqui em inteligência, ou descer um pouquinho aqui embaixo também vai aparecer os materiais de inteligência, aqui, a seção inteligência de mercado, qualquer um dos dois. Temos os painéis de inteligência. Então, eu vou acessar esse produto, dos painéis. Hoje, nós temos 4 painéis já disponíveis e pretendemos lançar mais alguns outros nos próximos, talvez até o final do ano, possivelmente no ano que vem. Então, hoje, nós temos um mapa de oportunidades global, que a Mila tinha mencionado, com oportunidades para os 175 países, mas hoje vamos focar no mapa de oportunidades para os Estados Unidos. É o irmão mais novo do mapa de oportunidades global, ele foi lançado em 2020, então, bem no início da pandemia, e desde então temos atualizado ele anualmente. É uma ferramenta de bastante sucesso. Para acessar o mapa, qualquer um dos painéis, na verdade, é preciso estar logado aqui na página da Apex Brasil, tá? Eu já estou aqui em cima. Quem ainda não tiver um login, é só fazer um cadastro bem rápido, tá? Mas como eu já estou logado, então eu posso acessar o painel aqui embaixo. Ele abre numa janela um pouco pequena, então eu vou clicar nesse ícone aqui embaixo, que vai passar para uma tela separada. E aí a gente vai conseguir enxergar com mais tranquilidade, ele vai ficar na tela cheia. Opa. Acabei entrando no mapa errado. Então, mapa de oportunidades dos Estados Unidos. Então, essa aqui é a primeira página, tá? Quando a gente abre o mapa, é isso que vai aparecer, tem um texto introdutório para contextualizar. E nós temos 2 opções aqui, então. Oportunidades por produto e oportunidades por grupos de produtos. As oportunidades por produto, a gente vai pesquisar elas no nível de SH6. Para quem já exportou, conhece a NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, mas, como o nome diz, ela é específica para os países do Mercosul, né? E quando a gente está analisando informações em nível internacional, é útil a gente utilizar o sistema harmonizado, que é um código que é utilizado em todos os países do mundo. E na verdade, eles são os 6 primeiros dígitos da NCM. A NCM vai até 8. Então, os códigos SH6, que a gente chama, do sistema harmonizado, são os 6 primeiros dígitos. Por grupo de produtos, são as oportunidades quando a gente agrega vários desses códigos SH6 em um grupo temático. Então, por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre imóveis aqui hoje, né? O nosso convidado trabalha numa empresa de imóveis. Nós temos vários códigos SH6 de imóveis de madeira para quartos de dormir, móveis de madeira para escritório, enfim, são N códigos. Mas a gente tem um grupo de produtos que vai tratar de todos eles e vai encontrar oportunidades para esse setor de forma agregada. Então, a gente tem essas 2 opções. Primeiro, eu vou mostrar as oportunidades por produto. Então, aqui, a princípio, o mapa não mostra nada, a gente tem que selecionar algum produto para ele começar a mostrar. E já começo, então, com o nosso setor de hoje, que é o de imóveis. Por exemplo, o produto 940350, que é móveis de madeira para quartos de dormir. Selecionei o produto. Então, o mapa ele já me deu aqui que a gente encontrou 19 estados norte-americanos com oportunidades para as exportações brasileiras desse tipo de produto, dos móveis de madeira para quartos de dormir. Esses 19 estados importaram 3 bilhões de dólares, a gente pode ver aqui do lado esquerdo, e o Brasil contribuiu aí exportando 108 milhões. É importante notar que os outros estados, eles provavelmente também importam produto, inclusive talvez importem o produto do Brasil, mas em quantidades não significativas. Existe uma metodologia por trás, tá, para identificar as oportunidades. Nem tudo que o Brasil exporta e nem todos os estados que estão demandando o produto, eles vão entrar no recorte aqui que a metodologia faz. Então, a primeira coisa que a gente pode observar, tem 2 questões visuais aqui que ajudam a gente a começar a filtrar as oportunidades. A primeira delas é o tamanho do círculo. Tá? Então, quanto maior for o círculo,
maior o mercado importador. Não são as exportações brasileiras, tá, necessariamente. O tamanho do círculo é relacionado ao mercado total importando do mundo. Tá? Então, aqui a gente já pode ver que alguns estados se destacam, né? A Califórnia, o Texas e, enfim, todos os outros. A outra questão que também é relevante é a cor do círculo, né? Então, aqui a gente está vendo que a maior parte dos mercados está na cor amarela, e isso é a classificação que a gente dá para esse tipo de oportunidade de recuperação em declínio. Isso significa que o Brasil ele já exporta para o país, ele já tem uma participação no mercado, não é tão pequena assim, senão seria um outro tipo de oportunidade, mas a gente está perdendo espaço para outros países. Então, na maior parte desses mercados aqui, o Brasil está perdendo espaço. E as outras duas que a gente está vendo, que é o azul escuro e o azul mais claro, são estados em que o Brasil está pelo menos mantendo a sua participação ou talvez até ganhando espaço frente aos concorrentes. No caso do azul escuro, são oportunidades de manutenção, então o Brasil já tem uma participação bem relevante, bem significativa, e nos de consolidação a participação ainda não é tão alta assim, é abaixo de 10%, então é uma participação equivalente a esses mercados em amarelo, uma participação que ela já existe, mas não é tão alta, só que nesse caso aqui da consolidação, o Brasil ele está no mínimo mantendo o espaço que tem ou talvez ganhando um pouco. Então, se a gente passa o mouse por cima dessas oportunidades, eu consigo ver mais detalhes, mas eu acho mais prático usar a tabela que tem aqui do lado, que ela vai trazer as mesmas informações. Então, aqui ela já está classificada do maior mercado importador total para o menor. Então, o primeiro que aparece já é a Califórnia, né, que eu tinha mencionado aqui, de fato, é o maior círculo. Nesse caso aqui, o Brasil tem participação de 1,18% e está perdendo, né, está caindo. Né, nos últimos, entre 2020 e 2023, a gente perdeu quase 20% ao ano. Né, então, essa participação aqui ela já foi razoavelmente maior que isso, e ela tem caído. E quem está dominando o mercado no momento é o Vietnã, que tem mais da metade das exportações de imóveis que entram na Califórnia estão vindo do Vietnã, 55%. Então, esses mercados de recuperação, a gente não está dizendo aqui que é impossível exportar para lá, nem nada do tipo. Mas tem que tomar um cuidado, né? Tem que entender, tem que fazer uma pesquisa que vai além do mapa de oportunidades para entender por que a participação brasileira está caindo, né? Por que eles estão demandando menos o produto brasileiro e mais de outros lugares. Então, às vezes, é mais interessante para a gente focar em oportunidades em que o Brasil está ganhando espaço. Né? Inclusive, para facilitar, nós temos alguns filtros aqui em cima. Tá? Se eu tivesse interesse em uma região específica ou um estado específico, eu poderia filtrar. Mas, nesse caso, eu acho que é mais interessante a gente filtrar por tipo de oportunidade. Então, temos aqui, por exemplo, as de consolidação e as de manutenção. Vou selecionar ambas. Então, essas aqui são as que me interessam mais no momento. Né? Das três, a maior é a de Nova York, né? Que é a de consolidação. O Brasil está com participação em 2023 de 3,6%, e tem crescido. Como a gente pode notar aqui, cresceu entre 2020 e 2023 quase 17% ao ano. Então, essa participação aqui ela é recente, né? Ela tem aumentado e a tendência é que continue crescendo. Aqui também o nosso principal concorrente é o Vietnã, que tem uma participação bem significativa, quase metade do mercado, 47%. Mas o interessante é que aqui o Vietnã está perdendo espaço, ele está caindo a 2% ao ano nos últimos anos. Então, é uma oportunidade bem interessante para o Brasil aproveitar. E os outros estados que nós temos aqui, que são a Virgínia e Ohio, o Brasil tem uma oportunidade de manutenção. Isso significa que a participação do Brasil já é considerada bem significativa também. E vocês podem notar que aqui no caso de Virgínia, inclusive, ela é de 20%, quase 20,45%. E tem crescido, né, 21,7% ao ano nos últimos anos. Novamente, o Vietnã é o principal concorrente. Ele também está crescendo, mas aqui o Brasil está conseguindo se manter no mercado. Inclusive, o Brasil está crescendo numa velocidade mais alta que o próprio Vietnã, de 4,4% ao ano. E Ohio, mesma coisa. O Brasil tem uma participação de 12,7%.
está crescendo numa velocidade não tão relevante quanto na Virgínia, mas 3%, né? 3% ao ano nos últimos anos. Então, essa é uma visão, né, preliminar de como a gente faz uma análise do mapa de oportunidades, mas, para continuar a nossa tarefa aqui, a gente pode olhar outros produtos que podem trazer informações interessantes também. Outro produto que eu tinha selecionado, deixa eu ver aqui, 200919. Eu estou digitando o código porque eu já fiz essa seleção antes, tá? Mas quem não souber o código do produto que deseja, pode pesquisar pelo nome. Então, aqui no caso, eu digitei o código, mas se eu tivesse colocado sucos de laranjas, ele ia encontrar também. Então, filtrando aqui. Nesse caso, a gente só vai ter oportunidades de consolidação e manutenção. Então, o Brasil está muito bem em todos os mercados, ganhando espaço. Inclusive, o principal aqui é a Flórida. Tá? Então, filtrando só a Flórida, é uma oportunidade de consolidação que importou 53 milhões de dólares do mundo inteiro de sucos de laranja, e o Brasil teve uma participação aí de 3,64%. Tá? E está crescendo bem nos últimos anos. Quem tem o domínio desse mercado aqui é a Costa Rica. Na verdade, é um domínio muito significativo, né? De 95% do mercado da Flórida é da Costa Rica. Então, essa é a análise que a gente está fazendo aqui. Poderia olhar todos os outros, mas o mais relevante é mesmo da Flórida. Eu vou mostrar outros produtos também. Deixa eu ver o 843290. Partes de máquinas e aparelhos agrícolas. Nesse caso aqui, o principal mercado foi Illinois. Também é um mercado de consolidação, então o Brasil está ganhando espaço nesse mercado. Participação ainda pequena, de 1,5%. O principal concorrente é o Canadá, que tem 42% do mercado. E os dois estão crescendo, só que o Brasil está crescendo a uma taxa bem maior, né? 78% ao ano. Temos mais produtos também. Por exemplo, 840733. Aliás, é o 34. Motores de pistão alternativo. 2 oportunidades apenas, uma no Texas e uma na Flórida. A do Texas é de manutenção, então o Brasil já tem uma participação razoável, que a gente confere aqui, é de 15,4%. O México é o principal concorrente aqui, tem quase 70% do mercado, está crescendo também, mas o Brasil está crescendo a uma taxa maior. Então, a análise por produto é basicamente essa. Tá? Eu vou mostrar para vocês também agora a análise por grupo. A análise por grupo ela é útil em casos em que a empresa, por exemplo, ela tem uma variedade de produtos que são classificados em códigos diferentes, mas são os produtos que a empresa exporta já naturalmente, e eu queria encontrar um mercado que me atendesse de forma ampla, né, que demandasse todos esses produtos. Então, a análise por grupo ela pode ser interessante nesse aspecto. Temos aqui alguns grupos. Vou trazer, por exemplo, o grupo de tratores. Então, aqui aparece um tipo de oportunidade que ainda não tinha aparecido, que é o de abertura. São os mercados em que o Brasil ainda tem uma participação muito pequena ou ainda não tem participação nenhuma. Então, são esses mercados na cor verde aqui. E nesses casos, o que a gente faz os critérios são diferentes, né, para determinar se é uma oportunidade ou não. Tem uma série a metodologia ela vai analisar uma série de estatísticas por trás para ver se o Brasil é competitivo nesse produto, enfim, se o Estado realmente está demandando, se a demanda do Estado está crescendo nos últimos anos. E aí, se ele passar por essa série de critérios, aí é uma oportunidade. Então, aqui, por exemplo, se eu filtrar nas oportunidades de abertura, ele vai trazer para mim esses 4 estados, que importaram 1 bilhão no total, mas só 4 milhões do Brasil. Então, realmente é uma participação que ainda praticamente não existe, né? Muito pequena. Por isso que é a abertura. E aqui o maior mercado, então, é Illinois, que, bom, sozinho importou 1 bilhão, né? Os outros estados devem ter importado valores bem pequenos em comparação. E a Alemanha, nesse caso, foi o principal fornecedor, né? O Brasil
teve uma participação de só 0,2%. Esse tipo de mercado ele é recomendado, talvez, para empresas que tenham já uma experiência maior, tá, na exportação. A gente não costuma recomendar esse tipo de oportunidade para empresas que estão começando a exportar, porque a gente precisa entender melhor qual é a barreira, né, o que está impedindo do produto brasileiro chegar lá. Alguma questão logística, ou então talvez o concorrente traz preços melhores. Enfim, isso exigiria um estudo um pouco mais aprofundado que o mapa de oportunidades ele não traz aqui. Para quem está começando, a gente recomenda as oportunidades de consolidação e manutenção, principalmente. Especialmente as de consolidação, porque é onde o Brasil ainda tem um mercado maior para capturar. É possível, em alguns mercados de manutenção, por exemplo, aqui na Flórida, que a participação do Brasil seja já alta num nível que seja muito difícil encontrar um espaço maior, né? Às vezes já está no ponto de saturação. Mas nos mercados de consolidação, a gente entende que o espaço existe. E como o Brasil está ganhando mercado nos últimos anos, ou pelo menos não está perdendo para os concorrentes, esses são os que a gente mais recomenda. Então, aqui, voltando, se eu identificar o principal mercado de consolidação para tratores, é o da Geórgia. O Brasil tem 7%, quase 8% de participação e está crescendo, né? Está crescendo a uma taxa de quase 30% ao ano, enquanto o Japão, que é o principal fornecedor, está caindo. Tem 35% de participação, mas está caindo. E, por fim, só para manter o tema, né, de falar sobre imóveis aqui hoje, imóveis e suas partes. Então, todo o grupo de imóveis ele se encontra todos os produtos de imóveis se encontram nesse grupo. E aqui a gente já observa 5 oportunidades apenas, o que é importante ressaltar que não necessariamente uma oportunidade que aparece em nível de produto ela vai se reproduzir também no nível de grupo, tá? A metodologia ela é recalculada e aí a gente vai encontrar outras oportunidades, porque o importante é que seja uma oportunidade realmente para todo aquele conjunto de produtos e não para um ou outro produto específico no grupo. Então, aqui nesse caso, o principal mercado foi o da Flórida também, o mercado de consolidação, que o Brasil já tem uma participação de 2,8%, mas está crescendo, né? Crescendo a quase 10% ao ano, com valor total em 2023 de 64 milhões de dólares. Além disso, a gente pode fazer o download dos dados, tá? Quem tiver um interesse, achou interessante, pode clicar aqui no botão de download, ele vai abrir uma outra página em que é necessário preencher um formulário rápido só para identificar qual oportunidade a gente quer. E elas chegarão para o seu e-mail em um prazo bem curto, tá? Acho que é cerca de 2 minutos. Se demorar mais de 2 minutos, provavelmente o e-mail foi preenchido incorretamente. Aí é bom tentar usar o formulário novamente. Mas o que eu tinha para mostrar do mapa de oportunidades era isso. Agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para quem tiver qualquer dúvida. Muito obrigado. Vutke, o pessoal pediu aqui para você checar, tem 2... desculpa, gente, tem 2 NCMs aqui que eles pediram para checar. Um que é o 841221. O Cleiton Jakovski pediu para a gente dar uma olhadinha neles. Claro. Então, 841221, motores hidráulicos de movimento retilíneo. Bacana. Todas as oportunidades que a gente está vendo desse produto são de consolidação, tá? Um mercado de quase 500 milhões de dólares. E o Brasil, ele exportou 11 milhões desses 475 milhões. E aqui o principal mercado, então, foi Illinois, que importou um total de 150 milhões, e o Brasil foi responsável aqui para 5 milhões, arredondando. Uma participação de 3%. E está crescendo, então está crescendo a 13% ao ano. O concorrente também está crescendo, que no caso é a Alemanha, mas o Brasil ele não está perdendo espaço, porque o mercado como um todo ele até diminuiu um pouco nesses anos. Então, a Alemanha, na verdade, ela é o principal concorrente hoje, mas ela, crescendo a 36% ao ano, ela ganhou essa posição recentemente. O principal fornecedor desse mercado certamente era outro país até alguns anos atrás. Então, tanto o Brasil quanto a Alemanha estão crescendo nesse caso.
e a participação do Brasil ainda não é alta o suficiente, né, para a gente chamar de manutenção. Então, tem espaço para crescer aí também. Isto é, Cleiton, você vai ter que visitar Chicago. Isso aí. Tem um outro também pediu para ver pó de cacau. O Rodrigo Melo pediu 180500. Legal. Cacau em pó, sem adição de açúcar. Nesse caso, a gente tem só 2 oportunidades, uma de consolidação e uma de manutenção. A de consolidação é na Califórnia, né? Bem maior, inclusive, que a outra oportunidade que a gente tem, que é em Delaware. Então, aqui na Califórnia, manutenção, o Brasil tem $180 mil só de exportação, mais uma participação de 0,74%. Para a gente chamar de consolidação, é acima de 0,5%. Tá? Então, se fosse um pouquinho abaixo, a gente ainda chamaria de abertura. Então, o Brasil acabou de passar a fronteira aqui do que a gente considera consolidação. Mas está crescendo, né, a 3% ao ano, então esse número aqui, essa participação, a tendência é que aumente nos próximos anos. E, no momento, o principal concorrente aqui está sendo Países Baixos, né, a Holanda, que tem quase metade do mercado, mas está caindo 1,5% ao ano nos últimos anos. Muito bem. Pessoal, tem mais pessoas pedindo aqui consultas de NCM, a gente não vai conseguir consultar todos, mas a gente vai ajudar cada caso aqui que tiver com alguma dificuldade. Eu vou compartilhar o link aqui com vocês desse mapa de oportunidades, tá? Para que vocês consigam acessar, se logar e fazer essa mesma pesquisa que o Vutic mostrou para vocês. Eu vou pedindo desculpa para vocês, porque apesar dos testes, eu percebi que a resolução não estava muito boa. Então, inclusive, na apresentação da Sandra agora do painel de comércio, a gente vai tentar uma outra forma de mostrar essa tela para que vocês vejam melhor. Tá? Mas, de qualquer jeito, com esse link aí do mapa de oportunidades, vocês conseguem abrir no computador de vocês, olhar com calma, colocar esses NCMs, tá? E fazer a pesquisa, a mesma pesquisa que ele fez aqui para vocês conseguem fazer aí sozinhos, né, de forma autônoma, mas que, claro, se vocês tiverem qualquer dificuldade, a gente vai estar aqui para ajudar. Uma outra coisa também, já aproveitando para responder uma pergunta que a gente recebe normalmente aqui, o Elias Tasca perguntou no que tange a software. Software é serviço, tá, Elias? E o mapa de oportunidades, os mapas de oportunidade painel de comércio, eles abrangem somente produtos. Mas a gente está preparando, mais futuramente a gente vai poder oferecer isso a vocês também, o mapa de exportações e importações de serviços, tá? Isso ainda está em formatação, ainda vai demorar um pouquinho, são muitas coisas a serem estudadas, né? Muitas bases a serem estudadas, né? E como tudo que a gente faz aqui com muita responsabilidade, confiabilidade dos dados, etc. Então, a gente vai demorar um pouquinho para fornecer isso, mas em seguida a gente vai ter, mas não agora é o momento. E obrigada pelos parabéns, obrigada a você. Fernanda Peducci, a gente falou, sim, sobre imóveis, ainda vai falar mais, porque fica aí ligada, porque o Vitor Andrade, que está aqui conosco hoje, ele é da Fênix Móveis Especiais, então ele também vai falar um pouquinho desse mercado. Vale a pena você ficar ligado aí para escutar um pouquinho da experiência dele, tá bom? Então, olha, todas as coisas que vocês colocaram aqui, as informações que vocês colocaram, as dúvidas de vocês vão ficar aqui. A gente vai tentar resolver algumas ainda durante o decorrer aqui do nosso webinar, mas senão nós vamos ajudar cada um de vocês, tá? Fiquem tranquilos, inclusive todas as dúvidas, inclusive de CNPJ e etc. Tá bom? Fiquem tranquilos. O Brasil não produz apenas commodities. Sim, Léo Braga, nós produzimos muitas coisas interessantes, inclusive os móveis, que a gente vai entender aí do Vitor já, entre outras coisas, né? Mas vamos lá, Vutic, brigadão. Só uma coisa que eu sempre boto aqui para você falar, para a gente lembrar, a atualização desses dados, né? Com que frequência a gente atualiza esses dados do mapa de oportunidades? A atualização é anual, tá? E, inclusive, tanto esse mapa dos Estados Unidos quanto da China, eles são atualizados, a atualização deles é muito rápida, então, ele já está com dados de 2023 e a gente costuma ter esses dados para o ano anterior, lá para março, abril, então a atualização é bem rápida mesmo. O mapa de oportunidades global, como a gente precisa de informações de quase 200 países do mundo, demora um pouco mais, aí ele acaba ficando com um ano, mais ou menos, de defasagem.
Mas esses a gente consegue atualizar bem rápido. Então, geralmente, lá para março, abril do ano seguinte, a gente já está com os dados. A gente já vai ter dados de 2024 em março de 2025. Muito bem. Então, bom, eu já compartilhei o link, mas eu vou pedir ao Nicolas para colocar a tela aí de novo também com o QR Code para vocês, para facilitar a vida de vocês. Pronto, está aí, o link também está disponível. A gente está fazendo um teste aqui, pessoal, a gente vai trocar a máquina aqui da Sandra. Vou pedir um momentinho para vocês, enquanto a gente faz uma troca aqui, para a gente ver se a gente consegue compartilhar melhor essa tela, porque a gente viu que a resolução realmente ficou complexa e vocês não conseguiam ler, né? A gente aqui não conseguia ler direitinho as informações, apesar que no computador de vocês vão ver direitinho, mas obviamente a gente quer simular aqui, quer mostrar aqui para vocês da melhor forma, né? Maria Tereza, não se preocupe com o seu atraso, importante que você está aqui com a gente. Muito feliz de você estar aqui também. Aí, já conseguiu acesso, muito bem. Esse primeiro acesso, gente, é importante. Quando vocês logam da primeira vez, vocês vão ter que colocar as informações da empresa, CNPJ e tal. Por que a gente pede o CNPJ? Porque isso entra para a gente, a informação de vocês entra para a gente entender quem é a empresa de vocês, o setor de vocês. E quando a gente faz as ofertas, né, oferece os produtos da Apex para vocês, já faz de acordo com o setor de vocês, né? Então, é importante a gente ter essa informação, tá? Por isso que a gente pede. Kelly, não consigo fazer o download do painel. O painel você não vai fazer download, tá? Eu entendi a confusão aqui de vocês e é confuso mesmo, porque a gente tem o mesmo nome mapa para as duas coisas, tá? Mas uma coisa é o mapa bilateral de comércio e investimentos Brasil e Estados Unidos, que é esse estudo em PDF, que esse sim você baixa, tá? Que foi o primeiro link que eu mandei. E o segundo é o mapa de oportunidades, que é o painel de inteligência que você vai fazer essa pesquisa, como o Vutic mostrou. É porque, por coincidência, os dois são sobre os Estados Unidos e os dois se chamam mapa, né? Mas uma coisa, o que você vai conseguir fazer o download é do estudo mapa bilateral, tá? De comércio e investimentos, tá bom? Na tela principal. Júlia, vamos ver as perguntas da Júlia. O pessoal está ativo aqui, ó. No meu caso, SH são líquidos em geral. Partes de filtros de água entra até automotivo. De fato, Júlia, tem algumas coisas que são agregadas, tá? Vamos ver se, de repente, a gente não consegue te ajudar, de repente, com algum NCM aí mais específico, tá? De filtros de água, porque a gente já, né, a gente sabe que tem algumas vezes, algumas categorias que eles agregam muito, né? Mas vamos tentar te ajudar aí depois, tá bom? Sandrinha, conseguiu aí? Vamos compartilhar sua tela para a gente... A gente vai fazer agora uma tentativa de compartilhar a tela para que ela faça a explicação do painel de comércio, que é esse outro painel de inteligência. Vamos ver se... tá outra resolução, já está bem melhor. Vamos lá, Sandrinha? É bom que você vai mostrar desde o começo como é que acessa, pessoal, para vocês não terem dúvida. Vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Sandra Rebouças. Eu sou da equipe de inteligência, analista da gerência de inteligência de mercado da Apex Brasil. E eu vou apresentar agora o painel de comércio Brasil-Estados Unidos. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento às empresas participantes, às entidades setoriais, federações e ao nosso colega Emanuel, o chefe do nosso escritório em São Francisco. Sandrinha, eu vou pedir só para você aproximar um pouquinho o microfone de você. Tá. Está melhor? Está melhor. Tá. Vamos lá. A gente vai percorrer, então, o painel de comércio Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos, como o nosso segundo maior destino das exportações brasileiras em 2023, atrás da China, né, com a exportação de 36,9 bilhões e uma participação no mercado nossa de 1,2% do mercado. Daí nós temos tantas oportunidades que foram apresentadas agora recente pelo Vutic. E a gente vai passar agora a apresentar um painel de comércio, que ele vem fazer uma análise descritiva dos últimos 5 anos da evolução dos indicadores de comércio por estado americano. Então, para entrar nesse painel, a gente vai seguir o mesmo caminho, o site da Apex Brasil, esse menu Inteligência. E aí, no menu de Inteligência, a gente vai percorrendo aqui para baixo
e a gente tem uma série de produtos da inteligência, dentre eles os painéis disponíveis. E aqui nós temos o painel de comércio. O painel de comércio ele foi foi desenvolvido em 2020, na época da pandemia, onde, naquela ocasião, a gente fazia o controle, né, o acompanhamento da evolução dos indicadores de comércio, juntamente com a evolução dos índices da Covid. E hoje nós já tiramos essa parte da Covid e a gente faz o acompanhamento do comércio de uma forma geral, buscando os últimos 5 anos. Aqui a gente tem a primeira tela. Não está navegando. Só um momento. Não, lá em cima, você já está com o Power BI aberto. Sim, mas ele não está indo aqui para o geral. Não, essa é uma imagem que tem que descer. Lá em cima, A outra, na segunda aba, mas eu não sei se é o mapa aqui. Desce roda a página para baixo. Sim. Vamos aqui acessar o painel de comércio Brasil-Mundo. E aqui nós temos quatro tipos de informações. Nós temos comércio Brasil-Mundo e a balança comercial. Esses dois foram apresentados em meados de fevereiro, mas podem ser acessados por vocês. Aqui tem o comércio Brasil-China e o foco de hoje é o comércio Brasil-Estados Unidos. Então, a gente vai acessar aqui, painel de comércio Brasil-Estados Unidos, acessando o painel. E eu dou uma sugestão para que, na hora que vocês estiverem navegando no painel, vocês cliquem aqui nesta opção, que abre uma nova janela e vem com a tela cheia. Fica mais fácil a visualização do painel, das informações e dos gráficos apresentados. Aqui a gente está no Brasil, Comércio, Estados Unidos. Essa primeira aba é a tela geral, e esses botõezinhos aqui, a gente pode fazer a navegação de acordo com a perspectiva da informação que a gente quiser visualizar. Aqui na informação geral, nós temos os dados dos últimos 5 anos de exportações para os Estados Unidos, onde a gente pode verificar as barrinhas escuras, são os anos cheios, até o último mês carregado, que nos anos anteriores foi até dezembro, e 2024, que está carregado o painel até abril. Aqui que nós temos a informação de até que período está carregado o painel. A base de dados, a fonte de dados que a gente utiliza para esse painel é o Trade Data Monitor, que é uma das bases de dados que a gente utiliza nos nossos estudos e também no nosso painel. É uma base de dados adquirida pela Apex Brasil. Aqui na parte superior do painel, nós temos todos os dados de exportações dos últimos 5 anos para os Estados Unidos, né, onde a gente pode ver a evolução, o crescimento e o acompanhamento do último ano até o mês indicado aqui no período selecionado. E aqui nós temos os primeiros 2 indicadores em percentuais, são as taxas de crescimento para as exportações nos Estados Unidos. Primeiramente, esse aqui, comparando 79,2%, a gente pode observar que foi o crescimento das exportações de 2024, se comparado com as exportações de 2020. E aqui, 15,9% é o crescimento de 2024, se comparado com 2023. Na parte inferior, é a variação absoluta desses mesmos períodos. Então, o valor exportado até abril de 2024, menos esse valor de 2020, deu 5,9 bi. E aqui, 2024 menos 2023, 1,8 bi. Aqui, a gente mantém o mesmo entendimento, só que aqui a gente tem, na parte inferior do painel, a gente tem as informações das importações. Então, como é que está indo a evolução também das nossas importações brasileiras com origem nos Estados Unidos, onde a gente observa um crescimento de 22% se comparado 2020 com 2024, né?
E 2023 com 2024, do ano passado para cá, nós tivemos uma evolução de 2,8%. Em termos de variação absoluta, 2,7 bi, comparando 2024 a 2020, e 411 milhões a mais exportados, comparando com o ano anterior, 2023. No lado esquerdo do painel, nós temos uma série de filtros, onde a gente pode selecionar a região de destino, o estado norte-americano, que essa é uma característica, né, que nós não temos essa informação lá no Comex Stat, mas nós temos na TDM, que divide as exportações, e a gente saber em qual estado dos Estados Unidos é o destino das nossas exportações. Aqui nós temos o setor e o SH6, né, que o SH6, os 6 primeiros dígitos do NCM. Então, ele agrupa uma quantidade de produtos, ele fica mais a nível consolidado. E aqui os meses onde a gente está selecionado acumulado no ano, que é janeiro a abril, que abril foi o último período disponibilizado pela TDM. Passando agora para a próxima tela, nós podemos verificar nos últimos 3 anos, de 2022 a 2024, em cima as exportações e na parte inferior as importações. E quais são os top 9 destinos das nossas exportações e das nossas importações? O que a gente pode observar no primeiro momento, em 2024, janeiro a abril, nós temos a Califórnia como nosso principal destino de estado nos Estados Unidos, seguido do Texas, Flórida, Illinois, Pensilvânia, New Jersey, Louisiana, Georgia e Nova York. O que acontece? A gente pode verificar quais são os produtos, se você quer ver o grupo de produtos que são exportados, por exemplo, para a Califórnia. A gente pode estar selecionando aqui. Aqui é como um todo, se eu não filtro. Aí, quais são os principais produtos exportados em 2024 para os Estados Unidos? Aí tem óleos brutos de petróleo, produtos acabados de ferro ou aço, tem uma série de produtos, obras de arte, partes acessórias de veículos, armas e munições, enfim. Aí agora eu quero ver para o principal destino das nossas exportações no estado da Califórnia. Aí a gente pode verificar o que é mais exportado para lá. Então, nós temos também que é muito concentrada as exportações na Califórnia dos óleos brutos de petróleo, dos produtos de semi-acabados, café não torrado, mas principalmente está muito concentrado aqui, em óleos brutos de petróleo. E a gente pode verificar outros estados também. Agora, como os nossos painéis eles são complementares, a gente pode dar uma olhada no SH utilizado pelo VUTIC, na apresentação do mapa de oportunidades, o SH de calçados. Eu posso colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Só um momento. Então, aqui eu já estou fazendo análise de outros calçados, né? Onde a gente pode observar os crescimentos. Aqui em 2023 um pouco a queda, mas, em geral, 2023 com 2024, comparando o mesmo período, nós temos uma evolução, um aumento de 1,4% nas exportações de calçados para os Estados Unidos. Aí, se eu quiser ver aqui qual estado, né? Só passando para outra tela, ele aproveita esse recurso do filtro que a gente colocou na tela anterior e a gente pode verificar que para calçados já não é a Califórnia o principal destino, e sim New Jersey, New York, Texas, Georgia e os demais destinos. E assim a gente pode fazer para os demais produtos. A gente pode verificar, por exemplo, também, vamos aqui olhar... Sucos de laranja. Essa é Flórida, quer ver?
Aqui as exportações de suco de laranja congelados, eles estão bastante concentrados. O Brasil exportou 906 milhões de dólares em 2023 de suco de laranja congelados, sendo 165 milhões com destino aos Estados Unidos. E a gente verificando aqui que está bastante concentrado o destino da exportação para New Jersey, seguido da Flórida e os demais estados. Quase acertei. Quase acertou, em segundo lugar. Nós temos também, podemos verificar o outro grupo, suco de laranjas não congelados, e assim, dependendo, né, dos nossos filtros e as seleções que nós vamos fazendo, os destinos e as concentrações também, se a gente escolher mais de um SH, é possível eu quero ver o suco de laranja como um todo, é possível eu escolher este junto com este, né? A gente só selecionar o control, aí você escolhe mais de uma opção, tá? Mas eu tirando aqui, vendo o suco de laranjas não congelados, já o primeiro é Flórida. É Flórida, agora você acertou. Muito bem. Tá? E passando aqui para o grupo, voltando para o nosso grupo de produtos, onde a gente pode ver, então, para cada estado, quais são os principais grupos de produtos exportados em 2024 e nos anos anteriores, a gente olhando os últimos 5 anos, as suas participações, variações e a variação absoluta de 2023 com relação a 2024 para cada produto. O período ele vem do filtro, ele vem até aqui, vem aqui mencionado em cima da tabela, que é o último período carregado. Esse painel ele é atualizado mensalmente, né? E ele tem a gente ainda não recebeu os dados de maio. Ele não tem a mesma, como se diz, a mesma velocidade de atualização dos outros painéis de comércio, que a base é o Comexstat, mensalmente, de fato, a gente recebe. Mas ele mensalmente, eles nos enviam as informações, só que do outro mês. No caso, a gente vai estar recebendo nos próximos dias as exportações do mês de maio. E aqui, por fim, nós temos a tela de sazonalidade, onde nós podemos verificar a sazonalidade dos produtos. E a gente pode, já aproveitando aqui, sucos de laranjas não congelados, que foi aproveitado esse filtro, a gente pode verificar que, em termos de exportação, aonde que está concentrado no valor médio das exportações de 2020 a 2023, pegando o valor médio dessas exportações, e onde que se concentraram as exportações, né? Prevalecendo aqui as exportações no 4º trimestre. Esse valor aqui em amarelo é por conta da faixa, não sinaliza, e às vezes quando aparece o vermelho também não é valor negativo, e sim é faixa acima de 35%. No caso aqui, faixa entre 27,5% e 35%, por isso se posicionou como amarelo, tendo mais concentração das exportações de suco de laranja não congelados neste 4º trimestre. Aqui não está aparecendo, esses valores estão em branco, porque não houve importação de suco de laranja não congelado nesse período. Então, é por isso que está aparecendo, porque senão os valores teriam aparecido aqui nas caixinhas. Sandrinha, o Cleiton pediu para mostrar de novo como é que abre essa janela maior. Qual e ele maior? até já avisou aqui que ele já foi para Chicago, né, Cleiton? E nem me levou. Não me convidou para ir. Não ver. Essa janela maior. Essa janela maior, você pode estar aqui, ó. Cadê? Isso, depois que você acessa esse depois logo... que acessa, vai lá no Apex Brasil, você acessa, já estou logado aqui, no caso, com o usuário do Rodrigo. E na aba de inteligência tem os nossos produtos. Deixa eu descer aqui. Painel de comércio. Painel de comércio, esse é o último. Aí a gente vai lá, acesse abaixo o painel. E
E aí você Aí já você pode abrir tiver- aqui, ó, isso, nessa ele já vai estar setinha. logado, ele já aparece, você desce, aí tem uma setinha ali Nessa embaixo. seta, que quando você clica em cima do mouse, já aparece o hint, abrir em uma nova janela. Aí você clica aqui, você vê a tela mais cheia, né? Porque no outro formato você vê a tela embebida, né? Isso. Dentro do painel, e aí você perde espaço de visualização. Mas é dessa forma. Essa daí está bem mais visível. E aí vocês podem consultar também, como eu falei, tá vendo? Tem mundo, China e Estados Unidos, né? Então vocês podem, e tem balança comercial também, né? Pessoal, tem muita gente aqui me perguntando sobre compradores, tá? Essas duas plataformas, elas não trazem informações de comprador. Por quê? Porque isso é uma informação qualitativa. Esses painéis, eles se baseiam em bases de dados, né, como o Comexstat, para trazer essas informações, e eles são atualizados automaticamente, né? Então, essa informação de compradores, a gente não tem como colocar nesses painéis, mas a gente vai dar uma solução para vocês, porque, para isso, chega aqui Emanuel Figueira, né, que é nosso gerente lá do escritório de São Francisco, e vocês veem aí a importância, até por isso a participação dele aqui também, né, não só pela experiência dele, mas pela importância do estado da Califórnia nas nossas exportações para os Estados Unidos, né? Antes de passar para ele, só para avisar que eu coloquei já o link do painel de comércio também, para vocês acessarem. Nicolas, se puder colocar para mim também o QR Code, enquanto o Emanuel se prepara aí para entrar. Prontinho. Não, pode passar mais uma. Aí, pronto. Esse é o QR Code do painel de comércio, para facilitar a vida de vocês aí. Acessem, mexam bastante, pesquisem, façam essas interações entre mapa de oportunidades e painel de comércio, né? Outro dia, inclusive, a gente recebeu um pedido de ajuda aí do Luiz, eu não sei se ele vai estar aqui hoje, ele participou do primeiro webinar de painel de inteligência que a gente fez, e ele usa, inclusive, os dados do mapa de oportunidades e de painel de comércio, especialmente do painel de comércio, para ver quem são os concorrentes que estão entrando aqui no Brasil, quem são os países que exportam para a gente produtos semelhantes ao dele. Então, também tem esse uso no painel de comércio que a gente nem imaginava. Então, também está aí disponível para vocês, não só informações de exportação, mas de importação também. No final das contas, a gente vive num mundo globalizado, né? A gente tem que monitorar não só a concorrência doméstica, mas a concorrência internacional também, né? Bom, e aí, para a gente escutar, e agora a gente vai ouvir um pouquinho o Emanuel, como eu falei, gerente lá do escritório de São Francisco, que vai compartilhar com a gente um pouquinho essas informações, essa experiência dele adquirida já no mercado da Califórnia, ali nos arredores, né? E também dar um pouquinho dessas soluções aí de compradores, Emanuel. O pessoal está muito querendo aí saber dos compradores, eles precisam, né, desses contatos, saber quem é que está comprando, né? Emanuel, por favor, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Enquanto, Mila, você projeta a minha apresentação, eu vou contextualizar um pouquinho aqui só a importância da Califórnia no contexto da economia brasileira e no contexto de exportações brasileiras para os Estados Unidos, né? Como apresentado aí no painel e no mapa de oportunidades, a Califórnia é o principal destino de exportação brasileira desde 2016, né? Fechando aí o ano de 2023 com algo próximo a 6 bilhões de dólares comercializados com o país, né? Seguido aí pelo estado do Texas e pelo estado da Flórida. Então, tradicionalmente, muito embora a Flórida seja a porta de entrada de empresas brasileiras em função de questões logísticas, de uma proximidade cultural, a Califórnia em si é o principal destino, com superávit comercial com o Brasil registrado no ano passado de algo em torno de 2 bilhões de dólares, né? Comparativamente, por exemplo, com Texas, com a Flórida, a gente tem aí, nesses dois estados, um déficit em desfavor do Brasil aí de algo em torno de 1 bilhão de dólares, né? Então, a Califórnia é a principal economia dos Estados Unidos, né? Representando algo em torno de 15% do PIB local. É a principal população, a maior população dos Estados Unidos também, com algo em torno de 35 milhões de habitantes. É a maior renda per capita, o maior número de pós-doutorados e pós-graduados nos Estados Unidos. Tem algumas das principais cidades do país, né? Representa aí quase
35% de todo o capital de risco existente na economia norte-americana. É a principal origem de investimentos para o mercado brasileiro, como vocês podem checar depois no mapa bilateral de investimentos aí, confeccionado pela Gerência de Estratégia de Mercados, né? Ah, e aí, pode passar, Milão, a próximo slide, por gentileza? Mais um, por favor. Então, a Apex Brasil está presente aqui no mercado americano desde 2005, né, aproximadamente, né? Nós temos aí em Constituição 17 estruturas ao redor do mundo, né? Essas estruturas se destinam aí a apoiar empresas brasileiras nas suas etapas posteriores do processo de internacionalização. Ou seja, as empresas acessaram o nosso portfólio de produtos e serviços no mercado brasileiro, a exemplo das ferramentas de inteligência que foram brilhantemente apresentadas pelos colegas, o nosso portfólio de qualificação e preparação para exportação, as ações de promoção comercial no mercado externo, até que o objetivo dela se torne o processo de instalação produtiva local, o processo de captação de investimento estrangeiro direto em algumas economias, que é onde os escritórios no exterior vão entrar, né? E aí eu vou apresentar um pouquinho aí a respeito das possibilidades aí no que tange a lista de importadores, por exemplo, potenciais clientes no mercado americano, mas antes disso é muito importante destacar que a empresa interessada precisa aí fazer uma série de passos anteriores para acessar esses serviços, ou seja, está preparada para formar o preço no mercado externo, adaptar o produto para as condições de mercado local, o rótulo, a embalagem, atender certas regulações, certas certificações específicas de cada estado americano, né? Pode passar mais um, Milan? Mais um, por favor. Então, a gente, nos escritórios, trabalhamos aí com um portfólio muito semelhante ao que a agência desenvolve na sede no Brasil, né? Então, ferramentas focadas aí a inteligência de mercado, né? Muito mais customizadas do que aquelas que a sede desenvolve. Ferramentas para qualificação, processo ao mercado norte-americano, ferramentas de promoção de negócios, é o mais visível do nosso trabalho, por assim dizer, envolve as feiras que a gente faz no mercado internacional, ferramentas de expansão internacional, de instalação local, atração de investimento, captação de investimento estrangeiro direto para a atividade produtiva brasileira e plataformas de promoção de imagem, né? Mais um, por favor, Milan. Nos Estados Unidos, nós temos duas estruturas, né? A principal dela em Miami, né? É uma estrutura mais robusta, e uma estrutura menor na costa oeste dos Estados Unidos, São Francisco, que é onde eu estou baseado, que visa aí a atender principalmente empresas aí que tenham aí um perfil de base tecnológica, né? Ou seja, dado o ecossistema local, mas isso sem excluir todas as empresas do agronegócio brasileiro, as empresas industriais brasileiras e as empresas de serviços brasileiras que têm interesse na atuação na região também. Podemos passar? E é importante destacar, né, os serviços oferecidos por nossa estrutura no exterior, regra geral, eles podem ter um custo associado, né? Como eles se destinam a empresas no estágio de maturidade mais elevada, uma das formas que nós temos de evitar que o acesso ao produto seja feito unicamente por ser gratuito é cobrar um valor simbólico, né? Então, todos os serviços são subsidiados pelo governo, mas tem um custo associado que eu vou mencionar à medida aqui da apresentação, né? No que tange a ferramenta de inteligência comercial, por exemplo, o escritório local ele pode desenvolver desde estudos de oportunidades de mercado customizados, né? Ou seja, a empresa de calçado que quer entender um pouquinho dos canais de comércio e distribuição de calçado em Montana, por exemplo, né? Então, a gente pode desenvolver esse estudo para ela, né? Um serviço mais básico aqui, o lista de fornecedores referenciados. A empresa está abrindo uma operação local, precisa de orientação relativa a questões tributárias, as questões legais, a questões migratórias, etc., né? Então, nós temos uma lista de fornecedores que usualmente prestam serviços para outras empresas brasileiras com boas referências que a gente compartilha com os demais interessados, né? Estudos de acesso a mercado customizado. Então, por exemplo, a empresa que faz mel, que precisa atender certos requisitos regulatórios no mercado local,
no que tange FDA, por exemplo. Então, a gente faz esse levantamento para essas empresas também. Estatísticas, dados de comércio de forma geral, e aqui o que vocês mencionaram anteriormente, a lista de importadores, né? Ou seja, nós conseguimos mapear por região dos Estados Unidos eventuais clientes que comprem aquele SH do mercado brasileiro, que compra aquele SH do mundo, né? Entretanto, e é muito importante destacar também, essa lista de importadores não é uma lista referenciada, no sentido de que nós não temos, enquanto agência, o contato direto com esses importadores. Então, a gente fornece a lista para a empresa e a própria empresa tem que fazer a prospecção ativa desses clientes, no que tange a contato, etc., né? Importante destacar também, né? O que nós fazemos enquanto escritórios locais não é intermediar negócio, fechar negócio para a empresa, né? O que a gente faz é oferecer plataformas de promoção comercial por meio das quais as empresas podem entrar em contato com clientes, conhecer um pouco mais da realidade do mercado local e fechar negócios com esses prospects localmente, né? Podemos passar mais um, por favor? Mais um. No que tange a ferramentas de qualificação, por exemplo, nós temos aí uma série de produtos envolvendo mentorias customizadas. Então, as ações que a gente desenvolve no mercado americano, na preparação para essa ação, a gente vai qualificar as empresas no que tange aí a marketing internacional, a como abordar um cliente, a como o catálogo dessa empresa precisa estar adaptado para o mercado local, quais seriam ideias gerais a respeito de branding e posicionamento de produto no mercado local, entre outras informações, tá? As missões técnicas que nós realizamos aí para setores brasileiros, né? Então, por exemplo, no próximo mês de setembro, teremos uma missão técnica do segmento de moda e e-commerce para Nova York durante uma feira importante que acontece na cidade, que é a Coterie. As inscrições vão abrir já no próximo mês e qualquer empresa brasileira pode se candidatar a fazer parte dessas iniciativas, né? A validação de conceito, por exemplo, empresas de base tecnológica que eventualmente queiram checar se aquele produto que ela está desenvolvendo, aquela solução é adequada para o mercado americano. Existem algumas iniciativas que nós desenvolvemos enquanto escritório com este enfoque, né? E aí, falando um pouquinho de algumas empresas que perguntaram aí sobre software, né? O que a gente pode estar desdobrando nesse segmento, né? Os webinars, como esse que a gente está desenvolvendo hoje, muito focado em setores estratégicos, né? Então, para o futuro, nós temos uma websérie que é o Brazil Startup Talks, que esse ano vai trabalhar a temática de contratos comerciais no mercado americano. Nós vamos ter uma segunda edição do Women Tech, falando sobre um pouco sobre empreendedorismo feminino no campo de tecnologia. Vamos ter uma outra edição do Radar de Tendências, que vai trabalhar nessa próxima edição a inteligência artificial e sua aplicabilidade para os negócios. Então, fique atento aí nos nossos informes para acompanhar essas iniciativas, né? E os fóruns de conteúdo personalizado, né? E aí muito focados em iniciativas de posicionamento de diversos setores produtivos brasileiros, a exemplo da indústria do agronegócio, por exemplo, e dos seminários que eles desenvolvem como AgriTalks, ou ações de posicionamento de tecnologia brasileira no mercado americano. Podemos passar, Mila, por favor? Então, falando um pouquinho sobre o mais tangível do nossa atuação, né? Eu digo tangível porque geralmente é que as pessoas mais facilmente veem, né? Ou seja, quando existe um pavilhão brasileiro numa feira, é quando existe uma rodada de negócios com compradores internacionais, é quando existe uma missão empresarial cujo objetivo é uma imersão naquele mercado para entendimento de eventuais tendências e formalização de parcerias estratégicas que permitam que empresas acessem mais facilmente o mercado. Os projetos compradores realizados no Brasil, ou seja, quando se leva compradores locais para dadas de negócios no mercado brasileiro. Agendas de prospecção e de negócios para exportação, aí com uma ferramenta customizada, tá? Eventualmente a empresa trabalha com máquinas e implementos agrícolas, quer montar uma agenda de negócio customizada com eventuais prospects, clientes ou fornecedores de produtos e serviços. É algo que o escritório também fornece. E uma coisa que pode interessar muito de vocês, que é o Matchmaking on Demand. Ou seja, empresas que querem encontrar determinados clientes no mercado americano, nós temos um serviço
de uma consultoria especializada que vai intermediar essas reuniões de negócios, né? Então, a empresa e a consultoria vão combinar entre si quais seriam aqueles prospects, aqueles clientes que ele quer eventualmente encontrar, né? E aí, a título de exemplo, por exemplo, é uma ferramenta que tem um custo associado, tá? Mas é um custo simbólico, né? Que vai girar em torno de 200 a 250 reais por reunião agendada, tá? Podemos passar, Mila? E aí um panorama das ações que nós realizamos no mercado americano, tá? Isso, ações que nós realizamos diretamente como agência, tá? Então, a agência apoia hoje mais de 50 setores da atividade produtiva brasileira, né? Esses setores vão realizar, no conjunto de ativações, cerca de 200 iniciativas, né? Então, por exemplo, no segmento de imóveis, a Abimóvel, que executa o projeto Brazilian Furniture, tem uma série de ativações no mercado norte-americano, né? Diretamente, nós realizamos 9 ações, tá? Essas ações que nós realizamos diretamente são ações que têm um perfil mais multissetorial. Ou seja, são ações que envolvem diversos segmentos, né? Em 2023, nós realizamos 9 dessas ações, principalmente focadas no agronegócio, né? Paralelamente, empresas que têm interesse em, por exemplo, participar de uma ação no mercado dos Estados Unidos que não esteja entre essa listagem ou não seja apoiada pelos nossos projetos setoriais, elas podem acessar um outro programa que nós temos, que chama Mais Feiras. Então, esse programa permite que a empresa receba um subsídio para participar individualmente de uma série de feiras, né? E aí vocês podem encontrar aí no nosso website informações sobre o programa. Existem diversas feiras de diversos segmentos apoiados no mercado americano, por exemplo, né? Podemos passar, Mila? No que tange a expansão internacional, aí, já caminhando para o fim, já dado o avançado da hora, né? Como eu comentei com vocês, né? O atendimento customizado dos escritórios no exterior, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente, tá? Principalmente sobre a possibilidade de instalação física, né? No intuito de minimizar o risco de investimento de empresas brasileiras no seu acesso ao mercado, tá? No segmento de startups, a gente tem uma série de iniciativas no mercado americano, algumas delas de caráter multissetorial para qualquer segmento e outras focadas em setores, tá? Então, em São Francisco, por exemplo, a Costa Oeste, a gente trabalha principalmente o contexto de tecnologia voltada ao agronegócio, a tecnologia voltada à saúde, biotech, tá? Então, há 2 semanas nós participamos da BioConvention, que é a principal feira de biotecnologia no mercado mundial, com 10 startups brasileiras aí tentando captar investimento e tentando fazer a aceleração delas no mercado americano. Nós trabalhamos com o segmento de fintech e, de modo muito transversal, o segmento de green tech, aí passando tudo que tange ao uso de água, uso de solo, climate tech, gestão de resíduos, etc., né? Então, a gente apoia aí as empresas brasileiras nesse soft landing aí customizado das suas operações no mercado internacional, seja que elas busquem, né? Eventualmente é um parceiro local, é um canal de distribuição, é um franqueado, é investimento, etc., tá? Podemos passar, Mila? Mais um, por favor. Por fim, só aí um panorama, né, do que nós estamos trabalhando de forma mais focada no que tange à atração de investimentos, né? Então, são diretrizes do governo federal para os quais o escritório desdobram iniciativas e práticas que vão gerar esse tipo de enfoque, né? Para esses segmentos, principalmente. Então, a gente tem uma série de iniciativas que são focadas na captação de investimento estrangeiro local para esses segmentos e para essas empresas no mercado brasileiro, né? Mais um, por favor, Mila. E o último, que é os contatos do escritório local, né? Nós temos aqui na reunião também o colega que trabalha com atendimento a novas empresas no mercado lá em Miami, né? É o colega Gustavo Loreto, tá? Eu vou pedir para ele compartilhar os dados aí no chat, para quem tiver interesse em acessar os serviços oferecidos por nossa estrutura na Costa Leste, mas, regra geral, isso é muito semelhantes, né? Uma coisa que pode ser interessante a qualquer empresa brasileira é a possibilidade da instalação física, né? Ou virtual, tanto no escritório de Miami quanto no escritório de São Francisco, tá?
E aí também a instalação local ela tem um custo associado, tá? A depender do tipo de sala, da necessidade de espaço que a empresa desejar no edifício da agência, mas é um custo subsidiado também que vai girar aí em torno de $300 mensal digamos, para uma mesa, até $1.500 se for um espaço maior, né? É, a, a empresa pode optar, por exemplo, eu não quero estar instalado fisicamente no escritório em Miami ou São Francisco, mas quero estar instalado de forma virtual, de modo que eu possa ter um endereço físico, um endereço fiscal, possa abrir uma conta nos Estados Unidos, possa receber correspondência, né? Então, é um serviço oferecido pelo nosso tutor em Miami também. Esse serviço traz diversas vantagens associadas, inclusive, por exemplo, correspondente bancário, caso a empresa não tenha alguém para fazer as operações localmente, o serviço de correspondência e o serviço de atendimento telefônico, né? Então, eventualmente, o cliente americano vai ligar para o telefone do nosso escritório e o nosso escritório vai direcionar essa ligação para a operação da empresa no Brasil, né? Pode passar mais um. Ah, o serviço em São Francisco, por exemplo, ele vai ser físico unicamente, né? Uma vez que a legislação local ela impede aí a existência de empresas virtuais na Califórnia, né? Ah, mas Miami vai oferecer tanto a possibilidade de serviço físico quanto a possibilidade de escritório virtual. Mais um, por favor, Milan. E é o último, tá? Esse é o slide dos nossos contatos aqui, tanto de Miami quanto de São Francisco, tá? É importante, né, destacar, por meio do mapa e do painel de oportunidades apresentados anteriormente, você identifica ali no mercado americano potenciais oportunidades localmente. O que a gente faz enquanto escritório, enquanto sede também, por meio do portfólio de produtos e serviços oferecidos no Brasil, é desdobrar essas oportunidades em negócios reais. Então, conte com o nosso apoio para isso. Eu fico à disposição. Eu vou compartilhar meus contatos também no chat. Eu sei que não vai dar para responder todas as perguntas agora, mas, por favor, me mandem mensagens posteriormente. Será um prazer atender vocês todos. Muito legal, Emanuel. Muito obrigada pelas suas explanações, pela sua explanação, pela sua disponibilidade. E eu quero fazer um super agradecimento aqui, porque você, inclusive, foi nosso parceiraço em organizar aqui o webinar de hoje, inclusive convidando o nosso próximo participante, o Vitor Andrade, que está chegando aí. Vitor, cadê você, Vitor? Gente, Vitor... Estou aqui. Vitor Andrade é, como eu falei, da área internacional da Móveis, da Fênix Móveis Especiais. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Ontem a gente conversou um pouquinho, né, Vitor? E eu falando tanto que eu babei, gente, quando eu vi o site da Fênix. A Fênix atua em móveis, mas num nicho muito específico, né? E de umas marcas, assim, chiquérrimas, a gente até está sentindo aqui hoje, né, gente? Que é Gucci, Louis Vuitton, né, Vitor? Não, mas pelo amor de Deus, né? A gente botou a barra lá em cima agora com esses clientes de vocês aí, com Apple. Vem também cadeia hoteleira, né, que vocês atendem. E a gente ficou aqui encantado com os produtos da Fênix e a proposta de vocês. E aí, bom, boas-vindas aqui no nosso webinar. Obrigado por ter esperado, ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelas palavras. Eu espero aí poder contribuir. O pessoal que está pensando em abrir escritório nos Estados Unidos. Bom, a Mila já falou um pouco. Meu nome é Vitor, sou gerente do departamento internacional da Fênix e também sócio da filial aí nos Estados Unidos. A gente abriu o escritório em 2020, né? Vou contar rapidamente como que foi a experiência, que envolveu completamente a Apex. Nós fomos em 2018 num programa de internacionalização da Apex. Fizemos rodadas de negócio para entender o mercado americano e os principais pontos de atenção do mercado. Desistimos, para ser bem sincero, a primeira momento foi um susto, assim, pelo risco, né? Vou contar um pouco mais à frente. Aí, em 2019, a gente repensou e também já tinha cliente solicitando a abertura do escritório em Miami para fazer a operação 100% através da responsabilidade da Fênix, o processo inteirinho. Importação, liberação de alfândega, pagamento de sales tax, use tax, abertura de
da empresa nos estados e tudo mais. A Fênix, ela é uma empresa de marcenaria focado no mercado de luxo. Não vou contar a história toda, mas hoje em dia nós somos uma empresa verticalizada. Isso quer dizer que sim, quase 100% da operação ela é feita aqui dentro da nossa sede, em Itatiba, interior de São Paulo. Madeira, metalurgia, vidro, tapeçaria, tudo. E fazemos 90% direcionado para o mercado de retail, lojas comerciais, como a Mila disse, Louis Vuitton, Gucci, Cartier, Hermès, e temos uns outros 10% que é uma variação entre residencial ou projetos especiais, ou hotelaria, ou hospitais, depende do projeto, tá? Então, a gente teve a oportunidade de entrar em contato com a Apex, fizemos esse programa e, graças a Deus, assim, o que a gente foi abençoado nesse processo todo é que a gente já tinha o cliente solicitando a abertura do escritório lá e fazendo toda a operação e se responsabilizando, né? Mas, tendo a Apex como um parceiro, foi algo muito importante, porque vários pequenos pontos da operação, ele fica muito mais fácil, né? Então, por exemplo, como o Emanuel disse, a questão de ter secretária, a questão de ter endereço, a questão de ter uma pessoa recebendo correspondência e mandando para você por e-mail correspondência. Não só isso, nesses programas eles apresentam parceiros potenciais. Então, hoje, boa parte dos parceiros que nós temos, os prestadores de serviços aí em Miami, eles vieram através da Apex. Drummond Advisor, por exemplo, que presta serviço para a gente de fazer contrato de funcionário, contrato com cliente, eles fazem toda a parte de publicação de imposto para os sócios ou para o nível da empresa e tudo mais, assim como a advogada que conseguiu o visto de trabalho para a gente, enfim, outros parceiros que vieram através dessa primeira aproximação com a Apex, né? Até hoje estamos lá, faz 4 anos que temos um escritório lá, e graças a Deus, hoje os Estados Unidos representa 60% da nossa receita, né? Então, temos bons projetos aí. A Fênix sempre representou em torno de 20% de exportação. Faz ao redor de 25 anos que a gente exporta e normalmente representava 20%, né? Mas principalmente a América Latina. Então, México, Argentina, tal. Aí, a partir de 2020, 2019, o cenário começou a mudar, fizemos alguns projetos. Em 2020, abrimos um escritório, aí começamos a fazer vários projetos nos Estados Unidos e hoje chegando a 60%, né? Um ponto de atenção aqui que nós aqui como empresário, eu acho que quando eu digo que lá atrás a gente desistiu, né? Que aqui não é para você desistir, é só para contar um pouco da experiência que agrega muito, né? A gente fez rodadas de negócios e que, na época, o pessoal do restaurante Girafas estava, o pessoal fizemos no Coco Bambu, fomos conhecer os sócios lá da sede de Miami, deles, do restaurante de Miami, e fizemos outras rodadas de negócio para entender como que funcionava o mercado. As coisas funcionam diferente, culturalmente é diferente, né? Você paga advogado por hora, por exemplo, coisa que a gente não está acostumado. E tem outras questões de estados, por exemplo, de legislações de estados, que também é diferente. Então, no primeiro momento, a gente ficou um pouco inseguro, depois que a gente viu que a oportunidade era grande, a gente seguiu adiante, né? Então, nesse processo, a gente também contratou uma plataforma que eu indico, que para mim tem ajudado muito, chama Valara. Ela faz, eles têm alguns serviços de publicação, de pagamento do sales tax, que tem que preencher todos os formulários para pagamento, né? Então, você faz uma sincronização com o seu sistema financeiro, né? Que a gente usa QuickBooks, também fica a dica, é fácil e muito bom.
E aí eles ajudam todos nesses processos, além de ter uma plataforma que te ajuda na análise de como se aplica o imposto com base no seu produto, né? No NCM teu, falando aqui no Código Brasileiro, e com base no Estado. Porque cada Estado lá é simples, porque Sales Tax é um imposto, diferente daqui que a gente fala IPI, ICMS e assim vai. Lá eles falam de Sales Tax, né? E só que cada Estado interpreta o teu produto de uma forma diferente. Então, eles têm uma plataforma que me ajudou muito nesse início de ter segurança de que aquilo que eu estava fazendo nos Estados Unidos estava correto, que eu estava pagando e recolhendo imposto de forma correta para não ter um passivo gigante, que é esse o medo que criou a gente lá atrás, né? Então, eu fui a pessoa responsável por toda essa operação, então tenho muito vivo em mim, assim, o quanto eu dediquei olhando isso com detalhe, etc., porque a conta vem, eles mandam contas altas dos estados, você tem que ficar atento a isso tudo, recebe bastante cartinha, coisa que a gente não está acostumado também, recebe correspondência, notificação, etc. Tem que estar de olho ali e seguro do que você está fazendo. Graças a Deus, em 4 anos, a gente sempre fez tudo corretinho e está tudo fluindo muito bem, né? Eu acho que o nosso tempo também terminou, né? Mas esse eram os principais pontos que eu gostaria de compartilhar, que eu acho que é muito válido para quem está expandindo ou querendo crescer ou querendo abrir uma sede nos Estados Unidos e que, para mim, foi um apoio muito grande e tenho certeza que para vocês também. Isso aí, QuickBooks. Alguém perguntou aqui no chat, é isso. Perguntaram também do Avalara, né? Que você falou. Eu acho que até consegui o site Chama deles. avalara.com. Recentemente eles abriram um braço aqui no Brasil para imposto do Brasil, etc. Nunca utilizei, mas chama avalara.com e a plataforma deles de análise de aplicabilidade do imposto sobre o seu produto chama TTR, TTR. Legal. Que já é uma plataforma mais cara, relativamente cara, mas com uma base de dados impressionante e, além disso tudo, de uma base de dados impressionante, dentro desse plano, se você tem um problema fiscal nos Estados Unidos ou que o Estado venha a questionar a forma que você pagou o imposto, eles têm o assistente que te dá 48 horas para responder sobre sobre esse ocorrido, né? Nunca aconteceu comigo, né? Mas uma vez eu tive uma situação que eu estava com dúvida sobre imposto no estado de New Jersey, a pessoa me ajudou de telefonema, de fazer várias análises e fazer a coisa correta. Até impressionou o cliente, porque o cliente estava querendo outra coisa e eu mostrei para ele que não, que ele estava errado no final das contas na forma de recolher. Então fica uma dica aí valiosa. Interessante. Vitor, além dessa questão fiscal, que obviamente é crucial, né, extremamente sensível, eu entendi que vocês foram para lá já com os clientes, já com encomendas dos clientes, né, ou já com clientes fixados. Mas você consegue destacar, assim, você lembra alguma coisa que vocês tiveram que adaptar no processo de vocês, seja de atendimento ou de produção mesmo, que vocês tiveram que adaptar para o mercado americano? Pronto, boa pergunta, boa pergunta. Assim, o nosso time já estava bem estabelecido, né? Então, eu tenho o time de logística, isso eu não precisei alterar nada. Mas o mercado americano para móveis, ele tem algumas exigências, sim. Então, por exemplo, você não pode ter o químico formaldeído na composição do MDF ou de qualquer composto de madeira, né? Então, o que acontece?
Para vocês terem ideia, a gente importa MDF da Bélgica para exportar para os Estados Unidos, porque precisa de uma classificação que se chama CARB. CARB. E resistente à prova de fogo na classe A, que é o melhor MDF em termos de resistência para fogo, né? Então, isso é uma coisa que precisou adaptar, sim, para enviar para exportar para os Estados Unidos. E agora está surgindo uma nova exigência, né? Que eu me esqueci do nome do certificado nesse momento, que a gente está tirando, que eles fazem uma análise da quantidade de químico que tem na cola, na hora de você prensar a lâmina. Então, na hora de exportar, você tem que ter esse certificado na caixa de que ali os móveis construídos, na hora de prensar, laminar ou etc., ele não contenha mais que X da legislação lá, né? Então, sim, tem algumas coisas que a gente precisou adaptar. Entendi. E nessa questão aí, até o Cleiton emendou aqui uma pergunta interessante. Eles estão abrindo um escritório em Orlando e começando as atividades, prospecção de negócio. Ele pergunta assim, quais os pontos chaves para evoluir na negociação com os norte-americanos? Tem alguma questão, sei lá, às vezes até cultural, como, por exemplo, com os asiáticos, né? Que você tem que ter várias reuniões para poder sentar para falar de negócio, né? Tem alguma coisa nos Estados Unidos? Eu entendo que americano é muito get to the point, né? Eles são muito diretos, né? Mas tem alguma coisa da sua experiência que você possa identificar aí para o Cleiton? Nessa negociação com eles? Olha, na negociação, eu nunca tive... Assim, a gente sempre fala muito de transparência, né? Então, como a gente é sempre muito transparente e honesto no que a gente faz, eu acredito que a gente acaba vendendo por conta disso, né? Porque eu não tenho absolutamente nada para esconder ou que tenha entrelinhas nessa relação comercial. Então, isso sempre fluiu muito bem com eles, né? Só que na parte de negociação e vendas, né? Sempre para a gente não. Mas na hora de obra, que a gente mexe com obra, né? Na hora de instalar, por exemplo, aí muda essa relação. Porque eles têm uma cultura de trabalho... eles têm uma cultura de trabalho diferente, né? E também a questão que o jeito brasileiro nosso de ajuda daqui, não cobra porque ajudou, pô, no final você me ajudou, vamos para frente que é a gente, parceiro, tal. O americano já não é assim. O americano se eu pintei para você essa tampinha, é $300, toma conta. Se você fez alguma coisa para mim, você manda conta, então, e a gente vai discutir de eu pagar. Não tem esse tipo, um cobre daqui, um cobre de lá, jeitinho, né? A gente teve que se adaptar. A gente não tem o jeitinho, isso a gente teve que se adaptar mesmo na obra, tivemos que aprender na marra. E tem uma coisa também, para quem mexe com obra, tem a questão de sindicato nos Estados Unidos, que a Mila me disse eu devo me estender com referência a esse assunto. Por favor. Tá. Para quem mexe com obra, né, a questão do sindicato nos Estados Unidos foi algo que a gente aprendeu demais também nos últimos anos. Tá? Eu poderia aqui me estender mais uma hora falando da relação com o sindicato nos Estados Unidos, né? Mas é um ponto de atenção para quem trabalha com obra por conta de ser muito caro e muito lento. De verdade. Então, nós, nos últimos anos, a gente, graças a Deus, criou 1 ou 2 parceiros que são sindicalizados, né, que eles chamam de union, que eu consegui criar uma estrutura, uma parceria boa para trabalhar nos estados que exigem isso, porque eles chega no estado da própria Califórnia, depende da região. Quando a gente fez aeroporto Hermes no aeroporto de São Francisco e Los Angeles, a gente usou Union. Quando a gente fez o hotel, a loja da Hermes no Wynn, Las Vegas, a gente usou Union, mas em outras cidades como Valley Fair, a gente não utilizou Union, né? Porque depende da região, né? Normalmente
pessoal da obra sabe dizer isso, né? Então, é importante ter um cronograma maior do que o esperado e um caixa também maior do que o esperado para repassando para o cliente, sei lá como que é a relação com relação a isso para vocês, porque o Union é uma coisa burocrática e forte nos Estados Unidos. Verdade. Na verdade, assim, que eu penso, né, Vitor, que é importante conhecer o mercado a fundo, né? Inclusive essas questões de acesso ao mercado, né? Aqui na inteligência, inclusive, a gente tem uma coordenação que chama acesso ao mercado, que vê não só essa parte de tarifas, barreiras, mas a gente tem, inclusive, alertas que a gente solta por mercados que trazem informações, como essa do formaldeído que você colocou, né? Então, a gente está sempre pesquisando a fundo. Eu recomendo que quem já está atuando, como vocês, procurem lá no nosso portal, na nossa área de inteligência, tem uma área de acesso ao mercado, né, de alertas e informes, e procure ali se cadastrar para receber esse tipo de informação também, que a gente, assim que a gente identifica, seja de alerta ou seja de oportunidades também, né, também recebe isso com mais profundidade e tem que ficar atento a essas questões, né, porque um detalhe como esse pode colocar a operação toda a perder, né, Vitor? Exatamente. Essa é a importância de viajar e nos programas da Apex, conversar com o empresário, sentir o local, ouvir a experiência dos empresários para não fazer o mesmo erro, né? Então, por isso a importância de todos esses programas que que abrem essa oportunidade para a gente. Maravilha. Vitor, muito obrigada pela sua generosidade mais uma vez de estar aqui com a gente, por essas informações que você compartilhou. Estamos à disposição. Viu? O pessoal está pedindo seu contato, se você quiser compartilhar aqui no chat, aqui com o pessoal. O pessoal sempre pede contato do empresário, né? Seja para continuar Claro. ideia, Estou né? sempre à disposição, imagina. Que isso, vou mandar meu e-mail. Ixi. Já está aqui, já está aqui no chat. Não, acho que tem que selecionar para todo mundo, senão eu repito aqui para o pessoal. Aproveitando também, Vitor, não copiou, mas depois eu coloco aqui. Eu vou pôr aqui. Obrigada. Tem que escolher a opçãozinha do everyone aí para ir para todo mundo. Tô vendo. Uhum. Muito obrigada. Bom, então, para encerrar aqui, pessoal, só alguns avisos que eu vi muita gente pedindo. Sim, nós vamos compartilhar a gravação desse webinar com vocês. Assim que a gente subir no nosso portal, vou mandar um e-mail para todo mundo que se inscreveu, não só com o link da gravação, mas com o material do Emanuel, que alguns de vocês pediram, a apresentação deles vou mandar para vocês. E antes de eu encerrar, já que nada é de grátis, né? Mentira, o webinar é de grátis, o mapa é de grátis, tudo é de grátis, mas a gente vai pedir um favorzinho para vocês. A gente sempre pede para vocês preencherem, quem puder, uma pesquisa de satisfação com o nosso serviço aqui, com esse webinar em específico. Estou mandando aqui o link para vocês, vou pedir para o Nicolas compartilhar também aquele QR Code bonitinho, para facilitar para vocês. São poucas perguntas, mas a gente agradece muito se vocês puderem responder. Isso ajuda a gente a melhorar cada vez mais, trazer cada vez mais conteúdo interessante para vocês. Mais uma vez, reforço aí para vocês entrarem no nosso portal, na área de inteligência, tem muito conteúdo lá, tem os perfis de comércio e investimento de países específicos, inclusive dos Estados Unidos, que foi feito agora em 2024, então também está bem atualizado, tem essa parte de acesso que eu falei, com tarifas, com outras informações de acordos comerciais, etc. e tal. Então, familiarizem-se com esses produtos que a gente prepara para vocês com muito carinho, muito cuidado. Vale a pena para vocês conhecerem melhor, né, os mercados onde vocês estão atuando. E, mais uma vez, quero agradecer aqui a Sofia, que foi minha assistente aqui nesse webinar sensacional, o pessoal da Exemplos também, que está sempre aqui com a gente, nos apoiando, e a área de eventos aqui da Apex, que eu falo que é a melhor área de eventos de todas as empresas que eu conheço. Muito obrigada pelo apoio. E, mais uma vez, Vutic, Sandra, obrigado por estarem aqui comigo, né, nesse webinar hoje. E é isso, e fiquem ligados, porque a gente vai ter mais webinars nos próximos semestres. Vamos falar aí sobre Argentina, né, com a Sandrinha, muito em breve. Vamos falar sobre oportunidades no Nordeste dos Estados Unidos,
né? Inclusive já com a participação do SECOM de Nova York. Então, quem estava falando aqui de Nova York, tem uma pessoa aqui que falou de Nova York, nós vamos fazer um webinar específico para lá. Vamos responder essas questões da NCM também, se de repente vale até um webinar sobre isso, viu, Sandrinha? Muitas dúvidas aqui, questões sobre SH6, sobre NCM. Vamos tentar resolver isso daqui com vocês da melhor forma possível. E fiquem ligados, na área de eventos da Apex também sempre tem informações sobre essas missões, feiras, rodadas de negócio, inscrições. E fiquem acompanhando, porque sempre tem oportunidades para vocês. E também os webinars a gente avisa com antecedência para vocês participarem, tá bom? Muito obrigada, boa tarde para vocês, um bom resto de semana e até o próximo webinar aqui. Tchau, tchau.